Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura, principalmente com notícias novas, para ajudar no cabedal literário de vocês, intelectual também. Nós vamos receber uma pessoa agora que é de um mundo, para nós, do exercício literário um pouquinho diferente, mas que, com jeitinho, ela está também permeando no universo livreiro literário. Estou falando de Renata Spalic, Spalic, né? É. Uma campeã de WBFF. Pois ela diz o que significa isso. World, Beauty, Fitness and Fashion. É isso mesmo? Eu sou muito bom nesse negócio, puxa vida. E vocês vão ver que é uma pessoa muito interessante, muito legal. E certamente vai acrescentar a vocês informações, para mim particularmente, muito novas, que eu consegui extrair de um livro que ela editou, um livro muito bem feito, por sinal, com informações criteriosas, acima de tudo, muito sinceras. Antes de passar diretamente para ela, eu quero agradecer a Betânia, Luciana, o Márcio, que sem esse pessoal e mais alguns outros que estão permeando por aí também, nós não penetraríamos nas plataformas midiáticas que vocês possuem. Agradeço também a Marissa Laguetes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono a partir dali. E que nos dá uma grande audiência e principalmente uma audiência muito gabaritada, que é o que a gente vem buscando e conseguindo nesses 10 anos de trajetória. Meu lado direito, Renata Spalic. Eu vou ter que ler, porque ela tem um currículo, bom, não vai dar tempo de ler tudo, né? Eu vou resumir para vocês. Campeã WBFF. Engenheira química, pós-graduação em administração, MBA para CEOs, empresária do ramo de medicamentos, aliás, de sucesso, diga-se de passagem, certificada em coaching, mentoring, é muita coisa, gente. E, principalmente, realiza trabalhos voltados para benefícios de terceiros, que depois a gente vai ver se ela consegue nos explicar o que significa isso. Uma coisa vocês vão ver. Silêncio. É assim que fica o ambiente quando ela entra. Pode estar a maior algazarra do mundo. Ela entra, tudo fica em silêncio. Pela admiração. Não é só um rosto e um corpo bonito. Eu posso garantir para vocês, é uma personalidade muito mais ampla do que isso. Inquieta, quase que preponderante, uma pessoa vivaz e que consegue tudo aquilo que almeja. É um exemplo para todos nós. Eu apresento para vocês Renata Spalic. Muito obrigado por ter vindo, Renata. Eu que agradeço, Ralph, muito pelo convite. Olha, você é uma pessoa, pelo livro que eu li de você, que é o Do Sonho à Realização, só o título já diz a que veio. E você mostra realmente que mesmo no mundo masculino, como a gente vive, a mulher tem o seu espaço quando ela busca. Sim. E você é um exemplo vívido disso. Busca e conquista, né, eu diria. Busca, não, principalmente. Muitas pessoas buscam, mas vale a tentativa, vale o ensejo, vale buscar a cristalização, a materialização do sonho. Acho isso muito importante. Aliás, no teu caso particularmente, como é que você conseguiu sair da menina gordinha do colégio? Está lá no teu livro, sinto muito. A menina gordinha que sofria bullying e tal, queria fazer balé. Você chegou a fazer balé também, né? Fiz 15 anos de balé. Já era gordinha ou já estava magrinha? Já era gordinha. Já era gordinha. Como é que você conseguiu, de gordinha a essa estrutura toda escultural? Eu tenho certeza, assim, que o bullying que eu sofri na escola, ele plantou
uma força muito grande na Renata que existe hoje. Então, acho que essa questão de ter sido gordinha lá atrás fez parte, construiu a mulher que eu sou hoje. Mas foi uma batalha árdua em todos os sentidos. Acho que tanto física quanto psicológica, mental, de construção. O físico porque foi uma transformação bem grande. Então, desde o balé eu sempre batalhei e lutei contra a minha tendência a engordar e a minha tendência filha, de pai italiano, de mãe baiana, de amar comer e assim, de estar acostumada com os banquetes mais deliciosos da vovó. Então, aquela família que se reunia para o almoço de domingo, super tradicional. Que é obrigatório comer, né? Obrigatório. Eu sei, eu venho de uma família italiana também, sei que é então isso. Você sabe bem o que é. Se sei, gostosamente sei. Maravilhoso. Mas foi uma barreira, assim, que eu tive que superar, porque eu acho que comida é algo que a gente tem como um carinho, como um reconhecimento, né, na nossa cultura. E eu vivi muito isso da minha infância, então eu acho que teve essa coisa da transformação daquela menina gordinha, mas que acima de tudo eu acho que eu pus um objetivo para minha vida. E aí quando eu ponho um objetivo, você vai fundo. Eu vou fundo. Eu vou assim, ultrapasso todas as barreiras até chegar lá. E que ninguém fique na frente. E me fala uma coisa, eu li aqui no teu currículo, que é vastíssimo, eu não li tudo, me desculpe, não vai dar tempo de ler tudo. Mas você faz um trabalho de auxílio, vamos chamar de auxílio, para terceiros. O que significa isso? É termos fisiculturais? Como é que fica isso? Não. Também eu inspiro as pessoas na parte da saúde e da qualidade de vida, mas eu não sou educadora física, apesar de muito estudiosa, tanto na área do físico quanto de alimentação, de saúde. Venho da indústria farmacêutica posso dizer assim que desde que eu nasci, então fui criada num ambiente de saúde, mas eu trabalho muito mais na inspiração das pessoas por uma busca mais saudável. E muito voltado à questão do empoderamento, do protagonismo, do encontro de propósito e da parte mais motivacional, assim, de resgate daquele sonho que eu acredito que todo ser humano tem, que pulsa lá dentro, aquela vozinha que grita, e de ajudar as pessoas de alguma forma a chegar nessa realização. Então eu faço isso através das minhas palestras, que eu faço tanto no ambiente social, na comunidade, quanto em empresas e essencialmente, na maioria das vezes, para mulheres, porque eu acho que existe uma identificação, então eu acabei sendo muito convidada para grupos de encontros de mulheres, assim, para palestrar, através do meu site, que eu fundei tem 1 ano e meio. Qual é o site? Eu não sei se você passou para as meninas lá. Eu passei, é www.renatospalicci.com.br. Spalicci, S-P-A-L-L-I-C-C-I. Exatamente, 2 L's e 2 C's. E eu comecei esse trabalho justamente para levar um pouco do que eu vivi para as pessoas, para compartilhar. Há pouco nós falávamos sobre a questão da felicidade, que é a única coisa que a gente divide para multiplicar, e eu acho que é bem isso, assim, eu acho que eu vivi uma luta grande para chegar aonde eu estou hoje, para quebrar muito preconceito, muito paradigma, até meu próprio, mas da minha família, do meu negócio, da minha carreira, e em algum momento eu quis trazer isso para as pessoas. Então a minha mensagem é muito assim de positividade e de empoderamento, assim, você pode chegar onde você quer. Não, você falando assim tem a impressão que é muito fácil, né? Mas tá na cara que não é. Não é. Não é nada fácil. Agora, no caso da fábrica que o teu pai fundou, como é que chama? Apsen. Apsen. Apsen Farmacêutica. Apsen Farmacêutica. Nós não temos pruridos aqui, você pode falar à vontade, numa boa. E você a dirige hoje? Sim, também. Junto com meu pai é o presidente e eu sou o braço direito dele, assim, já há alguns anos, assim, desde 2009 que eu assumi uma posição mais estratégica na empresa e até hoje a gente trabalha muito em conjunto. Aliás, vou contar uma coisa para vocês. Vou contar porque está no livro, né, naturalmente. Ela não vai querer falar. Mas ela começou a trabalhar na fábrica do pai, no almoxarifado, gente, carregando caixa. Esse é um espírito fantástico. Porque, naturalmente, os diretores que, quando te receberam, devem ter pensado, mais uma patricinha para tomar o nosso lugar. Sim. É bem provável. Sim, eu sempre fui conhecida como a Renatinha. Renatinha. Filha do Renato, que em breve vai casar, vai ter filhos e tá aqui trabalhando com a gente um pouquinho.
Então, acho Tá que fazendo hora tá aqui. fazendo hora. Então, acho que eu tive também um trabalho grande, assim, de mostrar o meu valor. E eu sempre tive essa inquietude de conquistar o meu espaço, enfim. E no trabalho foi a mesma coisa. E essa questão do almoxarifado, acho que foi sabedoria do senhor Renato, que é meu pai, que eu carrego o nome dele, e que eu cheguei sim achando que ia ter a mesa da filha do chefe, né? E ele me colocou no almoxarifado e eu tive um grande aprendizado de percorrer toda a Se fábrica. você não sabe, você tem que saber como faz para saber mandar, né? Sim. E mais do que isso, acho que além de saber como faz, talvez na teoria ou tecnicamente, vivenciar. Então, eu vivi ali com aquelas pessoas, sofri as dores As delas, terminologias todas, né? todas. É. Então, acabei me tornando Imagino. amiga de muitas pessoas ali. Aprendi muito como pessoa mesmo, como ser humano. Não, e adquirir o respeito, né? Sim. Porque isso você não impõe, você ganha, você recebe. Sim. E isso é fundamental para você continuar na tua trajetória. A ponto de quando você descobriu aquele, não desfalque, mas aquele desvio financeiro que iria levar a fábrica para um caminho desagradável, você foi ouvida, né? Sim, sim. Eu acho que eu tive uma coisa que eu ainda tenho muito forte no Apsen, que é eu sou muito sincera. Então, todas as vezes que o Apsen teve problema, eu brinco que eu sou a princesinha do apocalipse, no bom sentido, Você mas eu mostra os sempre fui a defeitos. mensageira. Então, eu sempre abri o jogo. E aí, eu consegui engajar o time nos momentos mais difíceis. É claro que a gente chegou aonde chegou, e estamos conquistando aí um grande espaço porque a gente tem um time muito forte, pessoas muito Ah, não. O competentes colaborador e é que fundamental, abraçaram, porque em lógico. algum momento assim não tinha muito o que oferecer, era assim, acredita junto conosco porque a gente vai chegar lá. E aí foi interessante porque essa crise financeira especificamente a gente conseguiu reverter em 2 anos, que é um período bem curto assim para a situação que nós estávamos. Com luta mesmo. Eu lembro de assim, era fluxo de caixa, eu e meu pai, reguinha na mão ali, olhando conta a conta todos os dias. Eu brinco que vendendo o almoço para pagar a janta, porque era aquela coisa assim, devendo para banco, duplicata muito mais do que a gente faturava e vivendo assim de libera aqui para mim que amanhã eu te cubro. Mas foi um grande É um lance de aprendizado, assim. logística, literalmente. Sim, Nossa. Bom, e você está acostumada a superar obstáculos em curto tempo, né? sim, Haja visto o lance do quando você foi para a primeira vez para o WBFF. é verdade. Em 6 meses você, como que você consegue? Bom, obviamente eu não consigo imaginar porque eu não consigo fazer, né? Nem vou tentar. Mas uma pessoa que você estava jantando com o teu noivo, Foi. aí de repente, quer saber? Eu vou participar do W. Não, não foi assim, óbvio. Mas Mas foi conta quase, foi foi quase. quase isso. Foi. Conta, mas você naturalmente já estava no ramo fisiculturista. Já estava no esporte, já praticava musculação. Tá, tá. E eu admirava as meninas que competiam nessa competição que hoje eu faço parte. Acompanhava, hoje em dia as mídias sociais ajudam muito, então ali Instagram, Facebook, vivia vibrando por elas. Uhum. E aí esse dia especificamente o meu noivo, ele comentou comigo, ele falou, você tem vontade de competir, não tem? Aí eu falei pra ele, tenho. Tenho, mas assim, era uma coisa que eu achava tão complicada, Quase inatingível, né? inatingível em vários Uhum. aspectos. Claro, lógico. Até porque outro país e tudo e tal, né? Sim. E aí ele falou pra mim, por que você não faz? E aquela pergunta, naquele momento, foi talvez o chacoalhão que eu precisava, porque aí eu comecei a pensar, por que eu não faço? E as desculpas que eu dava pra mim mesma Uhum. foram caindo por terra, e aí eu pensei, poxa vida, eu acho que talvez agora é o momento de eu fazer, por questão de momento de vida, enfim, que é possível de eu ir lá e me inscrever e conseguir arquitetar tudo para estar lá. Eu acho que tem um momento na vida que a gente está mais madura emocionalmente para lidar com essas situações, porque a primeira competição foi um marco muito grande na minha vida, porque na minha carreira eu precisei contar para as pessoas que eu ia competir e que aquela executiva que estava ali de tailleur, representando uma empresa, no dia seguinte ia estar de biquíni no palco, Comandando homens, né? comandando homens. Então houve uma fase ali assim de entendimento e de conquista desse novo espaço. Poxa, mas tudo bem, mas você não contou como é que fica o lance dos 6 meses, porque
6 meses, quando eu vejo uma pessoa, o primeiro foi 3º lugar. Foi. E depois o segundo você já pegou o primeiro. Depois a gente conta isso. Mas eu acho que o primeiro foi muito mais difícil, obviamente. Muito. Então, esse lapso temporal aí de 6 meses é que não me entra. Porque apesar de você ser do ramo, deve ser um treinamento árduo, tanto em termos de físico, espírito, alimentação, você tem que alterar um monte de coisas, inclusive os teus horários e tal. Como é que fica a vida disso? Como é que a cabeça, como é que funciona isso? Tem que ter uma determinação, ok, beleza. Sim, Partimos a daí. cabeça muda muito. Tudo bem, mas como é que fica o lance? Tem fim de semana? Tem festa? Não tem. Não tem. Quer dizer, você abdica. É uma escolha, assim. E é um período também. Você sabe que você vai passar por aquele período, aquela preparação, e depois você vai poder sair para comer. Então, acho que é uma fase. Tem todo um trabalho mental, que eu digo, assim, que é de você se situar e entender que você traçou um objetivo, que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas, acima de tudo, acho que teve uma coisa muito forte de estudar. Então, claro que eu procurei ajuda, eu tive a preparação de um coach, eu tenho pessoas profissionais que me auxiliam, um nutricionista, um educador físico, e eu tive um coach que meio que me direcionou, que ele foi assim, como se fosse o meu guia naquele momento, o meu mestre, assim, porque ele foi me dizendo tudo que eu precisava saber e que eu precisava aprender sobre alimentação, sobre sono, descanso. Então eu também fui entendendo um pouco mais que aquilo que eu fazia como brincadeira, como hobby, de ir na academia uma vez por semana, agora precisava ter uma logística adequada entre distribuição de treino, de descanso, de alimentação. Seriedade, em resumo. Para chegar num objetivo. Seriedade. Me lembro que você escreveu que você sentia fome, quanto mais comia, mais tinha que treinar. Exato. Eu trocava com o meu coach, porque a matemática é simples. A gente tem que comer uma quantidade de calorias menor do que você precisa para se manter, para a gordura do corpo secar. Então não tem muita mágica. E eu tinha muita fome, eu queria mais comida, eu pedia para ele, falava, por favor, eu preciso comer alguma coisa a mais, tá muito difícil. Um dia ele falou para mim, ele falou, Renata, eu acho que você ainda não entendeu que esse caminho que você escolheu vai envolver sacrifício, vai envolver, assim, dores. Naquele dia eu falei, poxa, acho que eu não tinha entendido mesmo. E aí ele falava, tudo bem, você pode comer mais um pouco de carboidrato ou de proteína, do que for, mas você vai ter que treinar mais 15 minutos. E eu achava aquilo massa, ai, ótimo, eu faço mais 15 minutos de esteira, mas E aí o músculo sofre. O músculo sofre. Agora, já na segunda preparação foi muito mais fácil. Você já estava mais conscientizada, né? E aí eu acho que eu não fiz tudo com tanto sofrimento. Aí você mudou de coaching, pelo que você Mudei. disse. Você mudou de coaching. Mudei porque a primeira competição foi uma descoberta geral. Eu resolvi competir numa federação que ainda não existe no Brasil, então tudo era muito novo, e eu ainda não sabia o que precisava, qual que era o padrão. A gente tem toda uma questão de vestimenta, que tem um biquíni, tem uma fantasia que eles chamam de teamwear, que é uma fantasia toda inspirada assim, em Victoria's Secret. Então eu não sabia de nada disso. Depois que eu competi a primeira vez, eu conheci algumas pessoas, outras atletas, troquei uma série de informações. E aí eu descobri o meu coach atual, que é o Nathan, que é do WBFF, e ele é um dos coaches federados pela WBFF. Então eu comecei a minha preparação com ele. E aí foi mais tranquilo. Você falou de um negócio interessante da troca de informações. Normalmente, o bastidor de uma competição é algo de chega para lá, um quer derrubar o outro e tal, porque afinal de contas é uma competição. Sim. E a impressão que você está me passando é que nesse ramo não está assim ainda. Ou seja, você falou, eu troquei informações com A, B, C e tal. Isso é possível? Como é o bastidor, em resumo, disso aí? De uma competição dessa? Porque só tem mulher, obviamente. Não, tem homens também. Mas naquele momento? Naquele momento, tem. No mesmo espaço? Não no mesmo ambiente, mas bom. na mesma competição. Enciumado aqui. Na mesma competição, na mesma noite, eles têm as categorias femininas e as categorias masculinas, mas a gente fica separado. E ali no ambiente
das mulheres, eu observei um clima muito gostoso. Isso também me surpreendeu, porque eu imaginei Olha, que era o inverso. Eu imaginei claro. aquela coisa de assim, você vai passar no corredor, alguém vai pôr uma perninha Uma perninha suavemente, assim, sem querer. Coloca óleo no salto do sapato, essas coisas. E não foi e foi engraçado porque antes de eu competir, as meninas falavam pra mim assim: "Você vai ver, it's so much fun", né? Eles falam em inglês, né? É muita diversão, é muita diversão. E eu ficava pensando, como assim, né? Passar fome, um sofrimento miserável. Quando você Que falou isso, eu falei, que diversão é essa? Justamente. Mas ali atrás, na competição, todo mundo se ajuda e também tem uma coisa da comida, porque no dia da competição você pode comer e deve comer, até pra ter energia pra subir no palco. Então a gente come chocolate, sorvete, então tem aquele momento ali que parece criança que foi solta na Mas Disney. eu acho que você assim. sabe de uma coisa, você falou um negócio, o So Much Fun é naquele dia, porque é a turma, a elite, sem ironia, é a elite que chegou. É, Queira ou não queira, todas ali são felizardas, premiadas. sim. Uma será a primeira, obviamente, a segunda será a segunda e vai por aí. Porém, é uma casta, imagino. Então, todas conhecem o problema das outras. E sabem tudo que a gente passou pra chegar Claro, até ali, então tem claro. essa troca de entendimento, de olhar pra outra pessoa e falar, eu te admiro, eu te respeito, porque eu sei o que você fez pra chegar até aqui. E é isso mesmo. Que fantástico. Bom, você tem uma trajetória absolutamente fantástica, exitosa e tudo mais. Mas percalços, Vixe, muitos. todos. É mesmo? Lógico. A impressão que dá é que você escolhe uma coisa, vai e faz. Não. Muitos, assim, sim, eu escolho uma coisa, vou e faço. Assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não tiro, é muito difícil. Mas eu acho que a vida é feita de percalços e o grande aprendizado que eu tive, assim, é que a gente precisa aprender a conviver no caos. Então, durante todos os momentos da minha vida, eu fui testada, no bom sentido, pelas pessoas, pela própria vida, pelo universo. Não, a gente é testado o tempo todo, lógico. E assim, sempre ouvi muitas críticas, vivenciei muitos preconceitos, enfim, mas eu nunca desisti. Eu acho que mais importante é você deitar a cabeça no travesseiro à noite, que ali é você com você mesmo, e falar, poxa, eu fiz aquilo que eu achava que eu deveria fazer, eu fiz aquilo que eu acho que talvez, de alguma forma, eu vim fazer aqui na Terra para inspirar também as pessoas, para me superar. Então, acho que tem um pouco disso. Mas a vida o tempo todo testa. Fisicamente, eu acho que eu vivi em diversos momentos da minha vida questões também físicas que às vezes poderiam impedir, falar, poxa, então, assim, lesões, Isso. doenças, enfim, uma série de coisas que às Também vezes pinta isso no decorrer? Lógico. É mesmo. O que eu notei pelas fotos do livro, por sinal, gente, a da tua editora Legacy, né? Você montou uma editora para editar o livro. Sim. Vai editar outros também? Sim. Outros autores também? Sim, pretendo. Então, como que as pessoas farão para se comunicar contigo no lance da editora? Vocês podem mandar um e-mail, tem o meu site, por enquanto o site da editora não está pronto, e a gente tem um e-mail que é contato@renatospalit.com.br. Para falar sobre o livro. Para falar sobre o livro. Quem tiver intenção de clínica geral, de preferência voltada para essa área? Não. Voltada para essa área de saúde, qualidade de vida, bem-estar, esporte, mas também toda a parte motivacional, carreira, empreendedorismo, acho que tudo que permeia esse universo que eu tenho sinergia e que eu já trabalho no meu site, é o que eu pretendo trazer para a Legacy. Estava falando então das fotos que tem no teu livro, um livro muitíssimo muito esmerado, efetivamente. E eu notei que as fotos que você tem, tanto das outras competidoras também, fotos lindas e tudo mais, plasticamente perfeito e tudo, não são pessoas, não são mulheres com aqueles músculos imensos que eu tenho como uma imagem de algo deformado. Não, você toda certinha, as meninas lá também e tal. Deve ser uma dificuldade tremenda para um jurado escolher uma de vocês como campeã e tal. Mas não tem aquele visual tão de forte, pessoas bombadas, como a gente chama. Qual é
É uma identificação, uma classificação? Como é que funciona isso? É uma característica da minha Da categoria. tua categoria, que categoria que é? É Diva Fitness Model. Diva Fitness Model. É. Eles justamente trazem o fitness ao invés do fisiculturismo, que é para ficar bem claro que é menos forte, talvez é menos definido, com aquele padrãozão que a gente está acostumado, ombrão largo, né? Quadrilzinho pequeno. E é uma categoria que é até mais próxima do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, com os corpos mais violão, assim, e eu acho muito feminina, muito delicada. Desde que eu descobri essa categoria, eu fiquei muito apaixonada. Sim, eu não consigo imaginar você bombada, ia ficar uma coisa deteriorada no meu modo de ver. Escuta, você também participou de um momento na tua vida de atriz. Sim. Tem um lance no livro que eu preciso que ela conte para vocês, porque é absolutamente sensacional, principalmente porque envolve um ícone do teatro. Faz a gentileza de contar, que essa você tem que contar. Essa história é muito divertida. Eu sempre fui muito ligada assim às artes e televisão em especial, eu sempre gostei muito. E aí eu tinha muita vontade de entrar no curso do Wolf Maia, de formação para atrizes, e naquele determinado dia que era o dia do teste, haviam assim centenas de pessoas no teste. Eu lembro que até foi um dia que choveu torrencialmente em São Paulo, eu achei que eu não ia chegar, enfim. Cheguei a tempo, passei ali pelas primeiras etapas, um mundo totalmente novo para mim, porque apesar de ter sido bailarina e ter me formado no balé, ter alguma assim, sinergia com palco, é muito diferente. Sem dúvida. E a última etapa era com o Wolf, e havia toda um suspense assim, sobre o que iria acontecer naquela sala. Até porque tinha uma câmera ligada, né? E aí era um estúdio com uma câmera ligada e um sofá. Então, eu de fora ali, quando eu estava aguardando a minha vez, eu ficava observando as pessoas que entravam e a reação de quem entrava e saía. E claro que a gente perguntava um para o outro o que tinha acontecido e cada um era uma coisa diferente. Aí chegou a minha... E sempre demorava, assim, alguns minutos ali, né? Acho que tempo suficiente para ele avaliar e entender se a pessoa teria condições de entrar no time ali ou não, né? E quando chegou a minha vez, eu entrei, sentei no sofá, olhei pro Sr. Wolf, né? Tinha uma outra professora com ele. E aí ele me fez assim ele pegou a minha ficha, me fez umas 2 perguntas sobre a minha formação, assim, nada muito relevante, e falou pra mim, muito obrigada, eu tô satisfeito. Perguntou pra professora do lado, você tem mais alguma coisa a perguntar pra Renata e tal? Ela falou, não, eu também tô satisfeita. Aí na minha cabeça, naquele momento, eu pensei, poxa, ele não gostou de mim, né, não vai rolar. Aí ele falou, não, mas espera aí. Antes de você ir embora, eu quero que você vá embora imitando um porco. Aí Quando eu li isso, eu não acreditei. Não, preciso ler de novo. Não, foi a primeira reação que eu fiz, eu perguntei o quê? Aí ele, isso mesmo, eu quero que você vá imitando um porco e assim, é agora. Aí, eu acho que eu fui tão determinada e ao mesmo tempo assim, tão disposta a me livrar das amarras e tudo, que naquele momento eu acho que saquei um pouco do que ele tinha sentido também, assim, tipo, ela é uma patricinha e tal. Eu me joguei no chão e saí imitando um porco, na maior, assim, incorporei o porco, eu posso dizer. E fiz ali a minha... Coisa de atriz, né? Performance. Coisa de atriz, coisa de atriz. Pô. Foi. Olha, e aí foi bacana, até hoje eu tenho. E aí depois a minha mãe, que é assim... minha parceirona, a minha melhor amiga, com certeza. Ela me deu um porquinho de pelúcia que eu guardo até hoje. Quando eu olho pra ele, dou até risada. Muito legal isso. Não, é o lance de determinação, né? Tanto que tem uma coisa que eu vou contar para vocês. A primeira competição que ela participou tirou o 3º lugar. Voltou, colocou o certificado, um diploma, não sei como é que você chama isso, colocou num quadro. E um quadro ao lado, aqui está guardando o primeiro, não é isso? Foi. Olha que loucura isso, hein? Coloquei a data da competição. Aguardando o primeiro lugar, 3 de dezembro de 2016. Que loucura isso. Vai ter uma próxima competição que você vai participar? Vai. Não? Agora em agosto, eu vou para o Mundial agora. Aonde? Em Londres. Então, pessoal, quem quiser ver essa figura... É televisionado isso? Como é que é? Não é televisionado, mas a gente coloca na live, nas mídias sociais, tanto isso. do WBFF quanto na minha. Quando acontecer, me avisa para eu contar para eles aqui. Aviso com certeza. Você fala muito, escreve muito o termo gratidão.
Isso é algum mantra, alguma devoção? Não, na boa, hein? Na boa. O que significa isso? Não é, eu acho que é algo que eu tenho nato meu, assim, de ser muito grata a tudo que aconteceu na minha vida. E eu comecei a usar essa palavra justamente, eu acho que para cutucar as pessoas em relação à gratidão, porque eu acho que é algo que talvez a gente não para valorizar todos os dias. Então eu realmente uso essa palavra com afinco, assim, todas as minhas postagens, os meus e-mails, os meus contatos por WhatsApp. Você sabe que hoje até a gente está esquecendo de falar obrigado, quanto mais gratidão. É um horror isso, né? Mas a gente vai chegar lá. Seguramente pessoas como você, desculpe o corpo presente, vão ajudar a melhorar isso. Porque sim, essa é o teu denodo, a desejo. maneira como você se atira, a maneira como você abraça a causa e a maneira como você dá valor à sua lateralidade, pelo que eu li no livro, você seguramente vai ajudar a disseminar essa boa ideia, essas boas ações. Tomara muitas Renatas apareçam por aí. Espero que sim. Antes de terminar com você, pessoal, dia 27, na Flip, aqui, Feira Literária Internacional de Paraty, vai haver a inauguração da Casa Ruth Guimarães, uma figura espantosa, uma literata, membro da Academia Paulista de Letras, que faleceu há uns 2 anos, e vai receber essa homenagem. Casa Ruth Guimarães, curadoria um dos seus filhos, Joaquim Maria Botelho. Não deixe de participar, vale a pena, é muito legal. Menina, infelizmente, estamos de saída. Nosso tempo acabou, foi muito rápido. Pois é, ainda bem, né? Ainda Obrigada bem. Não foi enfadonho. Gratidão. Muito obrigado, a gratidão é toda minha, realmente, apareça sempre que quiser. Pede para o Toledo vir aqui. Sim, com certeza. Toledo é o noivo dela, o sortudo. Obrigado mesmo. Obrigada, que você Raul. continue assim nessa tua trajetória de expansão, que você continue silenciando os ambientes, no bom sentido do termo, e que você continue efetivamente nessa trajetória de sucesso que você bem merece. Muito obrigada. Obrigado a você, felicidades. Obrigada pelo convite. Pessoal, obrigado pela permanência, aderência, audiência, paciência e tudo mais. Felicidades, até a próxima. Tchau, tchau.